Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de literatura. Na aula de hoje, a gente vai conversar um pouquinho a respeito do grande movimento literário chamado de modernismo. Finalmente, estamos olhando para as escolas literárias do século XX e chegamos à principal delas, que é o modernismo. A gente vai conversar um pouquinho sobre a primeira etapa do modernismo aqui no Brasil, né? Já temos uma videoaula aqui sobre o modernismo em Portugal e já conversamos também sobre as primeiras manifestações artísticas modernas que acontecem lá na Europa, que são chamadas de vanguardas europeias. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse modernismo aqui no Brasil, ok? No Brasil, o movimento modernista na literatura, ele tem três fases. A primeira fase é a de 1922. Ela vai de 1922 até 1930. Ficou conhecida como Geração de 22, né? Depois a gente tem uma segunda fase que vai de 1930 a 1945. E por fim, uma terceira fase que começa depois de 1945 e se arrasta aí até os anos 50 e vai se ramificando até chegar, né, no que a gente vai chamar posteriormente de pós-modernismo. Pois bem, na aula de hoje a gente vai conversar sobre a Geração de 22, a Semana de Arte Moderna e os grandes nomes que revolucionaram esteticamente a proposta de literatura e também das outras artes aqui no Brasil. Vamos lá? Muito bem, pessoal. Para a gente poder começar a conversar sobre a Geração de 22, vale a pena a gente pensar em algumas questões, né? Vocês estão lembrados que no começo do século XX, aqui no Brasil, a gente estava vivendo aquele momento de transição, né, entre os movimentos do século XIX e esse, que a gente vai começar a discutir hoje, que nós chamamos de pré-modernismo. Além disso, a gente também viu acontecer lá na Europa, com muita força, com muita potência, um movimento de vanguarda, que vai ficar conhecido como vanguardas europeias, em que a gente tem linhas estéticas diferentes, trabalhando com propostas estéticas diferenciadas. Na ideia da arte moderna, a sugestão é de romper com os padrões tradicionais de arte, com os parâmetros acadêmicos que eram definidos, não é? Então, a gente vai ter o expressionismo, o dadaísmo na ruptura da lógica, o surrealismo, o cubismo, o futurismo, né? Então, é uma arte voltada para a transformação e para a expressão da figura do artista, né? Dos pensamentos do artista através da linguagem da arte. E deixar de lado aqueles academicismos que definiam que a arte tinha que ser realista, mimética, imitar a realidade. A gente vai começar a ver a leitura de realidade, a leitura de mundo dos artistas através da sua arte moderna. Então, por que é importante a gente pensar nisso? Porque são essas vanguardas que vão influenciar muito o modernismo aqui no Brasil. Os nossos artistas e intelectuais dessa época frequentavam grandes galerias, museus e exposições de artistas lá na Europa e vieram para o Brasil carregando essas ideias. A gente vai ter algumas exposições de arte expressionista, por exemplo, do Lázaro Segall, do Di Cavalcanti, acontecendo ali em meados da década de 1910, 1914, 1915. A gente tem uma exposição muito importante da Anita Malfatti em 1917, que vai ser significativa aqui para nós hoje. E aí, nesse movimento, ao longo da década de 1910, foi se alimentando a vontade e a necessidade de se falar de arte moderna no Brasil. E em São Paulo, na cidade de São Paulo, lembrando que a gente vive um século XX de modernidade, de progresso tecnológico, de desenvolvimento industrial, e São Paulo era a cidade do progresso naquele momento, na cidade de São Paulo, um grupo vai se reunir para fazer a chamada Semana de Arte Moderna, que acontece em fevereiro de 1922. Vamos conhecer um pouquinho mais dessa história para a gente afunilar e entender a importância da Semana de Arte Moderna para o movimento modernista brasileiro, ok? Ela marca o início desse movimento e ela também sustenta a primeira geração. Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje, ok? Muito bem.
Bom, só para recapitular e para ficar muito claro para você, né, para que você possa fazer aí as suas anotações de aula, no modernismo brasileiro nós temos 3 etapas, a chamada geração de 22, a geração de 30 e a geração de 45. Elas são muito diferentes entre si. A geração de 22 é uma geração muito preocupada em romper com os parâmetros acadêmicos e fazer uma arte moderna revolucionária. A geração de 30 se afasta um pouco dessa proposta e se preocupa com o engajamento social, a crítica social, a denúncia das mazelas. E a geração pós-45, né, depois do Estado Novo, depois da Segunda Guerra Mundial, ela vai deslocar o olhar do coletivo social e direcionar para o indivíduo, para tratar do íntimo e da existência das pessoas, né? Temáticas que são inerentes a todos nós. Então, ela é uma geração mais psicológica. Então, a gente costuma definir dessa forma. A geração de 22 é uma geração mais estética, revolucionária esteticamente. A geração de 30, uma geração política, e a geração pós-45, uma geração psicológica, tá? Intimista e introspectiva. Vamos pensar um pouquinho sobre a geração de 22, então. Para a gente poder entender toda essa movimentação e essa tentativa de revolução estética, a gente precisa pensar no contexto histórico, certo? Estamos falando aí do final da década de 1910 e do começo da década de 1920. Se essa geração de 22 ela se inicia e se marca em 1922 com a Semana de Arte Moderna, é importante pensar que a gente tinha acabado de sair, né? O mundo tinha acabado de sair de uma guerra mundial. Uma primeira guerra mundial, que trouxe muitos reflexos para a sociedade brasileira e para a sociedade do mundo todo. Então, a gente via uma certa instabilidade, uma certa insatisfação política, alguns problemas também decorrentes de questões sociais e políticas, então, tudo muito instável, né? Assim, a gente vai perceber que numa tentativa de reestruturar o país politicamente, e não só politicamente, mas também no campo das artes, né? E nisso muito influenciada pelas vanguardas europeias, nós vamos ver uma motivação de mudança, de transformação, de ruptura. E aí o modernismo nas artes vem para romper com a tradição. Se você pensar, a história da literatura, a história das artes, ela tem um modelo muito acadêmico, né? E aqui a proposta era fazer uma coisa completamente diferente. Se a gente pensar naquela dinâmica comum da literatura, de que todo movimento literário que surge para romper com o movimento literário anterior, quando o modernismo surge, ele surge para romper com tudo o que já foi feito antes, não só com o movimento anterior, né? Apesar de pegar bem no pé do parnasianismo, que é um movimento ali imediatamente anterior, o modernismo ele vai romper com tudo, é uma nova forma de se fazer arte, completa e absolutamente diferente de tudo que já tinha sido feito, de fato, né? Então, se na poesia, por exemplo, sempre houve uma preocupação com o trabalho de forma, com o trabalho de rima, né? Com a estrutura, com o rebuscamento da linguagem, o que quer dizer? O que significa dizer que a gente pensa numa arte acadêmica ou numa literatura academicista? Essa literatura muito formal, muito tradicional, que apela para o rebuscamento, para o formalismo. O modernismo quer ser popular, né? Quer ser coloquial, ele vai trazer a linguagem do povo para dentro da arte, numa tentativa de representar muito fortemente aquela ideia de identidade mesmo brasileira, né? Isso a gente vai ver acontecer nessa primeira geração. E existe, inclusive, um revisionismo e uma crítica muito grande, quase paródica, a gente vai perceber isso, ao romantismo da primeira geração. Lembra? Aquela imagem romântica de se construir o Brasil perfeito, a terra prometida, a exaltação da pátria, o índio como herói nacional, mas aquele índio totalmente idealizado. Aquele ufanismo idealizado do romantismo vai ser muito criticado pelos modernistas, porque os modernistas querem ser nacionalistas. Isso vai pautar o pensamento deles, mas é um nacionalismo real, é um nacionalismo concreto, em que se vai trazer para dentro da literatura o Brasil de verdade, né? A cultura do folclore, a cultura do povo, o jeito de falar cotidiano, e vai se valorizar muito da cultura popular brasileira. Então, o modernismo é um movimento que transborda a brasilidade, né? E por isso ele vai ser tão marcante. Então, nesse momento, a gente vê surgir aí a Semana de Arte Moderna, que vai pautar e direcionar essa primeira geração.
Mas, né, só para a gente reforçar aqui o nosso pensamento, o que vai direcionar a forma de arte produzida na literatura e nas outras artes também nessa geração são as vanguardas europeias, certo? O futurismo, o cubismo, o expressionismo, o dadaísmo e o surrealismo. Cada um no seu momento ali, no século XX, no início do século XX, vai direcionar a primeira, a segunda e a terceira geração. A gente vê uma influência muito grande dessa proposta de arte de ruptura. Então, lembra bem a respeito disso, pensa bem a respeito das características, porque vai ser legal você identificar nos textos literários desse momento características dessas vanguardas. Se você não viu, né, a gente já tem aqui também uma videoaula sobre vanguardas europeias, só dedicadas a isso, em que a gente analisa cada uma delas, ok? Se você tiver em dúvida ou não tiver muito seguro quanto a isso, vale a pena voltar lá naquele vídeo e reassistir, ok? Muito bem, então pensando na influência das vanguardas europeias, que foram muito importantes para os nossos artistas, nós temos aqui nessa primeira geração modernista artistas da elite burguesa paulistana, né? Das oligarquias, de famílias de oligarquias, gente de dinheiro que frequentava grandes salões de arte na Europa e vai se deparar com essa revolução estética que estava acontecendo lá desde o final do século anterior e vai trazer a ideia para cá. E isso vai fervilhar, né, no final da década de 1910, até chegar no ápice da Semana de Arte Moderna. Só para vocês entenderem, a gente tem uma historinha importante com relação à Semana de Arte Moderna, que tem a ver com uma crítica de arte feita à exposição de uma pintora chamada Anita Malfatti. Anita Malfatti era uma pintora brasileira que aqui tinha uma tradição muito acadêmica de pintura no começo do século XX. Desde de menina ela pintava muitas igrejas, pintava paisagens ali do seu cotidiano, né, cenas urbanas e tudo mais. A Anita vai para a Europa passar um tempo, ela estuda pintura na Europa durante alguns anos e ela se forma uma pintora expressionista. Né? Quando ela retorna ao Brasil, já muito talentosa, muito habilidosa, ela vai fazer no ano de 1917 uma exposição de pintura expressionista. E aí, a crítica vai frequentar essa exposição e vai escrever sobre ela. E naquela época, a gente tinha um crítico bastante importante que escrevia para jornais muito significativos da época, que você sabe quem é, né? Monteiro Lobato, crítico de arte. Ele vai escrever um texto sobre a exposição da Anita chamado Paranoia ou Mistificação, em que ele vai criticar não só a Anita, e não é um ataque pessoal efetivamente, embora tenha nuances disso, mas a ideia de arte moderna. O Monteiro Lobato vai dizer nesse texto, Paranoia ou Mistificação, que a arte moderna não é arte, né? Que a arte moderna é um desvario, é uma loucura, é uma tentativa de chamar a atenção, é só graça, né? Então esse texto é um texto muito crítico à ideia de uma arte moderna. Eu trouxe um trechinho para a gente ler juntos e em que ele vai fazer alguns comentários. Eu não vou ler tudo que está aqui com vocês, tá? Depois com calma vocês podem ler. Mas eu vou ler alguns trechinhos para mostrar para vocês do que eu estou falando. Ele vai comparar os artistas, o que ele diz, né? Ele fala assim, esses aí que se dizem artistas modernos, quando comparados a um Rembrandt, a um Lobar, ou enfim, ao Rafael, né, ao Michelangelo, aos grandes gênios, eles são só pequenos satélites que ficam tentando orbitar sobre eles. Na verdade, ele diz o seguinte, que quando se fala de gênios da arte, nós temos os astros, os satélites e o resto, né? E aí, na verdade, o que ele vai dizer é que esses grandes gênios são os astros. Os seus aprendizes, que são bons, mas não são geniais, são satélites em torno dos astros. E o resto são esses artistas modernos, que ele vai dizer de uma forma bastante pejorativa que pululam, né, pela sociedade aqui e ali como furúnculos que surgem para querer incomodar e enfim, e que se pautam por teorias efêmeras, né, se referindo às vanguardas, coisas efêmeras, graça de momento, coisa para chamar atenção, querendo se rebelar. Arte de verdade é aquela arte acadêmica que dura mais tempo. Olhem aí no meu slide, na sua tela, o segundo parágrafo que você enxerga aí, certo? Vejam o que ele fala.
né, com relação a esses artistas modernistas. Ele diz assim, e ele não está falando só dos brasileiros, ele está falando de maneira geral mesmo, tá? No texto em que ele menciona, em que ele vai fazer uma crítica à exposição da Anita Malfatti. Embora eles se deem como novos precursores de uma arte a ir, nada é mais velho do que a arte anormal ou teratológica. Nasceu com a paranoia e com a mistificação. De há muito, já que a estudam os psiquiatras em seus tratados, documentando-se nos inúmeros desenhos que ornam as paredes internas dos manicômios. A única diferença reside em que nos manicômios essa arte é sincera, produto ilógico de cérebros transtornados pelas mais estranhas psicoses, e fora deles, nas exposições públicas, zabumbadas pela imprensa e absorvidas por americanos malucos, não há sinceridade nenhuma, nem nenhuma lógica, sendo mistificação pura. Todas as artes são regidas por princípios imutáveis, leis fundamentais que não dependem do tempo nem da latitude. As medidas de proporção e equilíbrio na forma ou na cor decorrem de que chamamos sentir. Quando as sensações do mundo externo transformam-se em impressões cerebrais, nós sentimos. Para que sintamos de maneiras diversas, cúbicas ou futuristas, é forçoso, ou que a harmonia do universo sofra completa alteração, ou que o nosso cérebro esteja em pane por virtude de alguma grave lesão. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, que é essa galera que se diz precursores da arte moderna, revolucionários, inovadores, transformadores e etc., eles estão fazendo uma arte que é chamada de anormal, né? Ele diz que aquilo ali não é arte, que essa gente é louca. É isso que ele está dizendo aqui, o Monteiro Lobato, né? E que essa arte, ela decorre da paranoia e da mistificação, né? E ele compara a arte modernista, vanguardista, cubista, futurista, expressionista, surrealista, dadaísta. Ele vai dizer que essa arte, né, ela se compara à arte que se pinta, que os loucos pintam nas paredes internas dos manicômios. Mas que, pelo menos, as artes nas paredes dos manicômios são sinceras, coisa que a arte moderna não é, que a arte moderna é forçada, né? A arte moderna é desagradável, é fraca, é isso que ele vai dizer. Pelo menos na pintura dos loucos lá no manicômio tem sinceridade. Os modernistas são forçados, são falsos, né? E ele diz, para gostar disso, ou o universo tem que estar em algum tipo de desarmonia, ou o nosso cérebro tem que estar em pane por uma grave lesão. E ele vai dizer mais, muito, muito mais, e vai falar de uma série de coisas, né? E aí ele termina falando especificamente sobre a exposição da Anita Malfatti. Ele vai dizer assim, há de ter essa artista ouvido numerosos elogios à sua nova atitude estética. Há de irritar-lhe os ouvidos como descortês e impertinência essa voz sincera que vem quebrar a harmonia de um coro de lisonjas. Entretanto, se refletir um bocado, verá que a lisonja mata e a sinceridade salva. O verdadeiro amigo de um artista não é aquele que o entontece de louvores, e sim o que lhe dá uma opinião sincera, embora dura, e lhe traduz chamente, sem reservas, o que todos pensam dele por detrás. Os homens têm o veso de não tomar a sério as mulheres. Essa é a razão de lhes darem sempre amabilidades quando elas pedem opinião. Já tem até um tom meio machista aqui, né? Ele diz que os homens não costumam levar as mulheres a sério, então quando as mulheres pedem opinião sobre uma coisa, eles mentem, né? Eles sempre elogiam. E aí ele diz que ele está fazendo um favor para Anita Malfatti porque ele lhe está sendo sincero. Então ele diz assim, tal cavalheirismo é falso e sobre falso nocivo. Quantos talentos de primeira água se não transviaram arrastados por maus caminhos pelo elogio incondicional e mentiroso? E se tivéssemos na senhora Malfatti apenas uma moça que pinta, como há centenas por aí, sem denunciar centelhas de talento? Calar-nos-íamos, ou talvez lhe dessemos meia dúzia desses adjetivos bombons que a crítica açucarada tem sempre à mão em se tratando de moças. Julgamo-la, porém, merecedora da alta homenagem que é tomar a sério seu talento, dando respeito à sua arte, dizer. Uma opinião sinceríssima e valiosa pelo fato de ser reflexo da opinião do público sensato, dos críticos, não dos idiotas malucos que gostam de arte moderna.
dos amadores, dos artistas, seus colegas e dos seus apologistas. Dos seus apologistas, sim, porque também eles pensam deste modo por trás, né? Então, ele critica a Anitta Malfatti, a pintura dela, fala bastante mal dessa exposição, e ele diz, olha, mas é um favor que eu tô te fazendo, né? Ele diz, é um favor que eu tô fazendo para essa moça, porque pelo menos ela tá recebendo uma crítica sincera. Enfim, ele é bem babaca ao longo do texto, ele vai falar coisas muito pesadas a respeito, sustentado na crítica acadêmica mesmo de arte, e vai tratar a arte moderna como um desvario. Eu trouxe só alguns trechinhos, mas o texto é maior, depois eu disponibilizo para que vocês possam lê-lo na íntegra, tá bom? Vou deixar até aí na descrição do vídeo, mesmo para vocês já logo clicarem quando terminar aqui. Pois bem, a Anitta vai ficar arrasada, muito mal, muito péssima, e vai, enfim, acabar procurando apoio, né, nos seus grandes amigos, outros artistas modernistas, e isso é um dos motivadores mais importantes para que eles juntos organizem a Semana de Arte Moderna, uma semana que vai marcar a história da cultura brasileira e que vai apresentar para o mundo o que é de fato a arte moderna. Só que é uma semana completamente debochada. Primeiro que não é uma semana, né? Dura 3 dias apenas. Vai acontecer em fevereiro de 1922. Vai ser organizada, sobretudo, pelo Oswald de Andrade, pelo Mário de Andrade, que são 2 poetas, escritores brasileiros dessa época, e outros grandes artistas que vão se somar a eles nessa tentativa de fazer uma semana revolucionária. E o que eles queriam com essa semana era mesmo marcar, chocar, chamar a atenção. E eles vão falar de arte moderna, extremamente moderna, né? Havia apresentação musical, o Heitor Villa-Lobos, o maestro, regeu a orquestra, fez uma apresentação na Semana de Arte Moderna, e ele foi vestindo casaca e descalço, então tudo para provocar, né? Tudo para chocar, assim. Então, a Semana de Arte Moderna teve apresentação de música, exposição de quadros, performance, leitura de poesia, enfim, uma série de coisas, peça de teatro, um montão de coisa acontecendo ali, né? Todas as manifestações artísticas nessa semana de 3 dias dedicada à arte moderna. E para fazer essa semana, os artistas modernistas, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, que estava no Rio de Janeiro, o próprio Di Cavalcanti, e, enfim, vários outros artistas, eles alugaram o Teatro Municipal de São Paulo. Eles fizeram a Semana de Arte Moderna no Teatro Municipal de São Paulo, que é o teatro, que é o templo da arte clássica, da arte acadêmica. É o espaço de apresentação da ópera, do balé clássico, da orquestra sinfônica, da arte clássica. E a proposta da arte moderna é romper com a arte clássica. Então, eles alugaram o teatro, que é o templo da arte acadêmica, né, da arte tradicional, para fazer uma semana de arte moderna. Afrontosos, né, muito afrontosos. E aí a proposta da semana era dar voz a essa arte de ruptura, essa arte que não era formalista, que não era enrijecida, engessada, que rompia com a tradição, que rompia com o acadêmico, que criticava o modelo parnasiano todo encaixotadinho em versos metrificados e rimas. Era uma arte livre, né, que se manifestava pelas vanguardas, que valorizava a identidade da cultura brasileira, muita cultura brasileira. A gente vê pinturas muito importantes ligadas a isso, do próprio Di Cavalcanti que eu comentei agora. Influências externas da vanguarda, mas também influências dos próprios elementos da cultura brasileira, a defesa da liberdade de expressão, a aproximação de uma linguagem oral, coloquial, né, até vulgar em algumas situações, para se afastar daquela linguagem rebuscada que colocava a literatura lá em cima, né, distante do povo. É uma linguagem brasileira mesmo, a linguagem que se fala nas ruas, não a linguagem que se lê no dicionário. E as temáticas extremamente nacionalistas, cotidianas, enfim. Uma semana bombástica, que foi um baita de um escândalo. Dizem que o Oswald de Andrade, o grande líder da semana, o Oswald de Andrade, ele convidou estudantes de Direito da Universidade do Largo São Francisco, que fica próximo ao museu, né? Não fica tão distante. Diz que ele contratou, ele pagou para que alguns estudantes fossem à Semana de Arte Moderna para vaiar os artistas, só para escandalizar. A proposta da semana era chocar, né? Eles fizeram ali o escândalo deles, e funcionou.
funcionou perfeitamente, porque a semana marcou uma nova era na arte, né? E acontecendo ali daquela forma. Então, a Semana de Arte Moderna é um ícone de evento. Tá aí, né, muito próximo ao centenário da semana. Em 2022 ela completa 100 anos. Então, por isso, uma temática que pode vir à tona aí nos próximos vestibulares, é bom a gente estar atento para ela, para como ela funcionou. Pus aqui uma foto dos artistas que organizaram a Semana de Arte Moderna. Se vocês repararem bem aí nessa foto, vocês vão reparar numa coisa, né? Não há mulheres aí. Embora a gente tenha a exposição da Anitta Malfatti acontecendo na Semana de Arte Moderna, nós não tivemos a presença das mulheres nessa organização. E o texto do Lobato também sobre a exposição da Anitta em 17 motivou a formação da Semana de Arte Moderna. Mas a gente não vai ter a presença das mulheres aí no corpo organizador da semana. Muito se fala sobre a Tarsila do Amaral, mas precisa ficar muito claro para vocês que a Tarsila do Amaral ela não participou da Semana de Arte Moderna. A Tarsila do Amaral ela estava em Paris durante a Semana de Arte Moderna, ela volta para o Brasil depois e vai participar ativamente do modernismo brasileiro. Ela era muito próxima, muito amiga do Oswald de Andrade e do Mário de Andrade. Ela vai se casar com o Oswald, inclusive, vai pintar o Abapuru, Antropofagia e outros textos, e outros quadros importantes da geração de 22, mas ela não estava na Semana de Arte Moderna. É uma das artistas mais importantes do nosso modernismo, mas da semana ela não participou, ok? Cuidado para não fazer essa confusão. Enfim, a partir desse marco importantíssimo que foi a Semana de Arte Moderna, a gente vai ver acontecer, né, uma série de reflexos disso e o movimento modernista tomando forma aqui no Brasil. E aí, muitas coisas vão acontecer. Nós vamos ter uma série de revistas modernistas que vão surgir a partir da semana, grupos de estilo estético que vão também se consolidando com essa proposta modernista de divulgar a arte modernista. E, dentre outras coisas, em 1928, o Oswald de Andrade vai fundar, junto com a Tarsila do Amaral e alguns outros escritores, a chamada Revista de Antropofagia. E a antropofagia, né, o movimento antropofágico, ele vai ser uma das linhas mais importantes de produção artística do modernismo brasileiro. E em 1928, o Oswald de Andrade vai fundar a Revista de Antropofagia e vai publicar na Revista de Antropofagia o famosíssimo Manifesto Antropófago que ele escreveu para direcionar o pensamento modernista nessa linha, né? E aí ele vai defender a ideia de uma antropofagia metafórica, obviamente, né? Antropofagia significa comer seres humanos, não é de canibalismo que ele está falando, mas é uma metáfora para consumir a própria cultura, né? Ele vai dizer que só a antropofagia nos une em todas as esferas, né? Ele diz só a antropofagia nos une socialmente, economicamente, filosoficamente, única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. E aí ele vai ter essa frase que vocês estão vendo aí, que é uma das frases mais icônicas do manifesto. Aqui eu só coloquei algumas pequenas colocações, tá? O texto é muito maior, mas ele diz, to be or not to be, that's the question, né? Ele pega essa frase do Shakespeare, que é um clássico, e ele subverte trocando o verbo to be pela expressão tupi, pensando na nossa origem, no nosso povo tupi-guarani originário. Então, é o consumir a própria cultura. Porque ao longo da tradição, a gente viu a arte brasileira, não só na literatura, reproduzir muito o modelo europeu, reproduzir, né? E agora a proposta é criar uma coisa completamente nova, uma coisa completamente brasileira, né? E aí romper com os vínculos amarrados na tradição e romper também com a arte europeia. Então, qual é a proposta do Manifesto Antropófago? Que os artistas brasileiros, eles devem consumir a arte europeia e consumir a arte dos clássicos, deglutir e cuspir fora, vomitar aquilo que não presta, certo? E metabolizar aquela
proposta estética com uma cara de Brasil. Então, seria consumir as vanguardas europeias, por exemplo, né? Consumir as vanguardas europeias, deglutir, cuspir fora o que não interessa e metabolizar, criar uma arte nova, totalmente brasileira. Inspirada na proposta estética europeia, mas de conteúdo, de teor completamente nacionalista. Nada mascarado como fizeram os românticos na primeira geração, né? De pegar o modelo e só pintar com a cara de Brasil, não. É produzir arte brasileira a partir dos valores estéticos que eles julgarem bons para o nosso povo. Por isso eles têm que consumir, deglutir e devolver com cara de Brasil, né? E então essa é a proposta da antropofagia. Pegar o que é da tradição, deglutir e produzir com uma cara mais moderna, e pegar, consumir a arte europeia, deglutir, cuspir fora o que não interessa pra gente e produzir uma arte efetivamente e essencialmente brasileira, ok? Com esse viés moderno, de ruptura da tradição, de transformação, de mudança e de revolução estética. Pois bem, é para o Manifesto Antropófago que a Tarsila do Amaral pinta o Abapuru. Então, é para ilustrar o Manifesto Antropófago que ela vai fazer essa pintura. O Abapuru, na origem tupi, né, da língua, ele significa homem que come gente, essa ideia de antropofagia mesmo. Então, o Abapuru vai ilustrar esse manifesto antropófago e vai se tornar o ícone, né, a imagem representativa do modernismo brasileiro. Uma imagem representativa fundamental. Essa questão da antropofagia talvez seja a coisa mais importante a se pensar sobre o modernismo nessa geração de 22, ok? Muito bem. Aqui tem o programa da Semana de Arte Moderna também, para vocês darem uma olhadinha. E aqui coloquei também para vocês lembrarem que surgiram muitas revistas dedicadas a divulgar a arte modernista. Vejam, em 22, já no ano da semana, a gente tem a revista Claxon, né? Claxon significa buzina, então é muito para chamar a atenção, para despertar mesmo a sociedade para essa proposta de arte. A Claxon é uma revista muito dedicada a criticar o parnasianismo e mostrar a arte moderna como uma oposição, mas depois surgem outras com propósitos diferentes. A gente tem revistas e grupos artísticos, né? Tudo isso é derivado da Semana de Arte Moderna. Então, a semana, ela é mesmo uma semente muito prolífica, né, para a nossa arte brasileira. E aí temos, então, em 1928, a revista de Antropofagia e o manifesto, o movimento antropofágico que surge a partir da revista. E aí a gente já está bem no final dessa primeira geração. Então, a antropofagia é fundamental quando você pensar na semana de 22. Essa ideia de consumir a arte europeia, deglutir, vomitar e jogar fora aquilo que não importa e metabolizar aquele modelo artístico, mas com um conteúdo brasileiro, nacional, para valorizar e enaltecer a cultura brasileira, tá? Coisa que os românticos lá na primeira geração, que era uma geração nacionalista, não fizeram. Então, o nacionalismo do modernismo é muito importante e muito diferente do nacionalismo que vocês veem lá no romantismo no século XIX. Atenção a isso, ok? Essa oposição é uma oposição muito cara aos vestibulares. Aqui a gente tem o grupo dos 5, chamado grupo dos 5, que são os artistas que vão, a partir, né, dos movimentos da semana, vão sustentar aí grande parte do nosso modernismo. Pus aqui porque era um grupo de amigos, eles estavam sempre juntos e eram uma referência importante para o modernismo no Brasil. A primeira foto é o Mário de Andrade, aqui. Em seguida, a Tarsila do Amaral. Esse é o Oswald de Andrade, bem no centro. A Anita Malfatti e o Manuel Bandeira. O Manuel Bandeira também é um poeta importante, é um poeta significativo, só que ele não é de São Paulo, né? O Manuel Bandeira é um poeta carioca, então também tem essa questão significativa. Aí a gente vê que São Paulo era um grande centro do modernismo brasileiro, mas que ele se espalhou
pelo Brasil todo. Inclusive, Minas Gerais também tem núcleos de movimentos modernistas muito fortes. Bom, aqui vocês veem uma charge que saiu em algum jornal de São Paulo, uma charge intitulada Dom Quixote em São Paulo, para falar do desvario, né, dos doidos que organizaram aquela semana muito maluca, que saíam por aí criticando grandes nomes da arte acadêmica e dizendo que estavam revolucionando a proposta artística. Bom, a proposta de chocar, escandalizar e marcar, né, fazer um burburinho em torno da semana funcionou. Era isso que eles queriam. Eles queriam chamar a atenção. E depois o movimento se consolidou sozinho, né, por si só. Então, essa é uma arte meio ácida, assim, né? Que criticava esse desvairismo, como se fosse um bando de gente boba saindo por aí dizendo que Chopin era um tocador de berimbau, que o Carlos Gomes era burro, dizendo que eles é que tinham talento. Não foi bem isso, não, tá? Mas, enfim, essa proposta de ruptura com a tradição e de crítica ao acadêmico é o que pauta a Semana de Arte Moderna e um pouco do que pauta o modernismo, ainda muito jovem, muito inovador ali naquele momento, né? Aí a gente vai falar agora só um pouquinho a respeito dos autores, dos poetas, que são o que nos interessa, né? E a gente vai começar a conversar sobre o Mário de Andrade, que escreveu no ano da semana, em 1922, um livro chamado Pauliceia Desvairada. O livro é uma coletânea de poemas, numa proposta que ele vai chamar de arlequinal. Essa palavra vem da ideia de arlequim. Arlequim é um personagem da cultura do nosso carnaval, né? E do carnaval veneziano também. Mas é aquele palhaço que tem uma roupa toda de losangos. E ele vai pegar essa ideia do arlequim, da roupa, porque aqueles losangos eles formam uma espécie de mosaico. E o Mário de Andrade vai criar essa ideia, vai usar essa ideia do mosaico para aplicar à cidade de São Paulo. Pauliceia Desvairada é uma coletânea de poemas sobre a cidade de São Paulo. E esse mosaico representa a ideia de um mosaico de culturas que formava aquela cidade cosmopolita, né? Essa é uma das coisas para a qual, né, o Mário vai olhar nesse livro, a questão da multiplicidade, da pluralidade de culturas. Então ele gosta muito dessa ideia do arlequinal para remeter a isso. E também por conta das cores vivas, do encaixe, né? Pois bem, o livro é uma coletânea de poemas sobre a cidade de São Paulo, ele chama de Pauliceia Desvairada, que foi o que a crítica disse sobre os poetas, os artistas da Semana de Arte Moderna, que eles eram doidos, né, desvairados. Então ele traz esse nome para o livro. Pauliceia é um jeito de se referir a São Paulo. E é uma coletânea de poemas, mas na verdade é importante que vocês se lembrem do prefácio. O prefácio desse livro, que é chamado de Prefácio Interessantíssimo, é que vai conter nele as diretrizes do movimento modernista no Brasil e as diretrizes do movimento da própria literatura do Mário de Andrade, né? Se chama Prefácio Interessantíssimo. Na Pauliceia Desvairada, o Prefácio Interessantíssimo acabou ficando mais famoso que os próprios poemas, né? Em que ele vai falar bastante. O livro como um todo é uma análise da cidade de São Paulo, né? Mas ela vai marcar uma coisa muito importante aqui, que é essa questão ele diz que, nesse prefácio, ele diz que ele está fundando o desvairismo. No primeiro parágrafo ele diz, está fundado o desvairismo. Aí no último ele diz, pronto, acabou o desvairismo. Meio que ironizando a crítica que os outros estavam fazendo sobre o modernismo, né? Os poetas fizeram muito isso nesse primeiro momento. Usar a crítica feita contra eles para alimentar ainda mais o tipo de arte que eles estavam produzindo. Muito inteligente, funcionou muito bem. Então ele vai defender aqui o uso do verso livre, a ruptura com o academicismo, o uso do verso branco, a representação da cultura cotidiana mesmo, da vida cotidiana na literatura, as coisas simples do dia a dia ocupando lugar na literatura, não só os grandes feitos, né? Em defesa das vanguardas, enfim, o prefácio interessantíssimo da Pauliceia Desvairada é fundamental para nós, ok? Bom, no entanto, a obra-prima do Mário de Andrade vai ser publicada em 1928, que é a chamada Rapisódia,
O que é uma rapisódia? Rapisódia é uma colagem, né? Rapisódia é uma colagem literária em que se pega ideias ou que se pega referências diferentes e junta para formar um texto só, único, uma narrativa só. A rapisódia do Mário de Andrade é o famosíssimo, famigerado, né, Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Macunaíma é publicado em 1928 e ele vai contar a história de um indígena que nasce no Mato Virgem, né? E que vai ser o herói da nossa gente. E é interessante esse subtítulo, o herói sem nenhum caráter, porque na verdade não é necessariamente, embora o Macunaíma seja um malandro na narrativa, quando o Mário traz esse subtítulo de herói sem nenhum caráter, não quer dizer que ele seja mau caráter, não é disso que ele está falando efetivamente, né? É essa ideia de que ele não tem uma característica definida. Porque o Macunaíma, ele vai entrar numa viagem, numa busca ao longo desse livro. Toda a história, o romance é todo baseado nisso, né? Ele vai ter um objeto roubado, perdido, e ele vai em busca desse objeto. Então ele viaja pelo Brasil todinho. E ao longo dessa viagem, ele vai descrevendo pra gente eventos que vão acontecendo nos diferentes lugares do Brasil, nas diferentes regiões. Então ele vai mostrar através do livro manifestações culturais, populares do Brasil todinho. E o próprio Macunaíma, ele nasce indígena, mas ele é negro, né? Negro retinto. O narrador diz que ele é filho do medo da noite e do barulhinho feito pelo Uraricoeira, que é o rio, né? E que ele nasce preto retinto no meio do Mato Virgem. Então ele nasce numa tribo indígena, mas ele é preto retinto. Em determinado momento da narrativa ele toma banho numa água mágica e fica loiro do olho azul. Então ele representa em si as três raças que formam o povo brasileiro: o indígena, o negro, vindo da África, e o europeu, né? Colonizador. Então a gente tem a representação das três raças. Inclusive nesse episódio em que ele toma banho na poça de água mágica, os dois irmãos que ele tem que vão acompanhá-lo também tomam. Então o Macunaíma pulou na poça da água mágica, se lavou, saiu branco, loiro do olho azul. Aí o segundo irmão olhou para aquilo e falou: eu quero ser assim também. A gente já tem aí essa referência, né, do povo originário olhando com fascínio para o colonizador. Só que a água já estava suja do pretume que saiu da pele do Macunaíma. Suja que eu digo, ela já estava turva, né? Então quando o Jigueu, o irmão, pula, não sai muito a cor da pele, então ele fica avermelhado. E aí o terceiro irmão, quando tenta, já quase não tinha mais água na poça e ele só consegue lavar as palmas das mãos e as palmas dos pés. Então ele continua preto, retinto, mas com as palmas claras, né? Então a gente tem os três irmãos aí representando também as três raças: o branco europeu, o indígena, né, com a pele avermelhada, o povo originário brasileiro, e o africano com a pele preta retinta. Então a gente tem essas três raças representadas. O Macunaíma é uma grande leitura cultural, literária e paródica, mas cultural do Brasil, da formação do Brasil, dos povos originários, da cultura popular, do folclore, dos hábitos, das religiões, da cultura de matriz africana, da cultura de matriz indígena, da cultura de matriz sertaneja, de tudo, né? Então é um grande misto do que é o Brasil. Por isso o herói sem nenhum caráter. Porque ele não tem uma característica única, né? Ele mescla a sua característica, as suas características fenotípicas, né? Ele se transforma. Então é uma narrativa totalmente fantástica, ela não tem nada de realista, de pé no chão, verossímil, nada, nadinha. É uma paródia, particularmente a Iracema, do José de Alencar, que também tinha uma protagonista, né? Que também nasce no fundo do Mato Virgem, nananana. Então a gente vê que tem muita semelhança, mas é uma semelhança paródica, porque o Mário de Andrade ele vai ironizar esse modelo de herói romântico do indígena nobre, de caráter com valores europeus. Ele vai parodiar isso profundamente no Macunaíma, porque o Macunaíma é um herói muito do preguiçoso, muito do enganador, muito malandro, passa a perna em todo mundo, tira proveito do que pode, é folgado. Aliás, a frase que ele mais fala nesse livro, o narrador diz que ele levou 6 anos para começar a falar. E toda vez que tentavam fazer ele falar, ele dizia:
ai, que preguiça, né? Então, assim, ele tem ai, que preguiça é a frase do livro, é o lema do Macunaíma. E como o Macunaíma representa o nosso povo, ele representa um pouco de nós, né? Então, essa coisa da malandragem, da esperteza, do se virar como pode, né? Então, ele tem esse caráter meio picaresco aí, meio da malandragem. E o Mário de Andrade vai reelaborar toda a nossa mitologia indígena, a visão folclórica da Amazônia, os mitos que a gente herdou da cultura africana também, quando os africanos vieram escravizados para cá. Então, essa mescla das culturas, o que veio da Europa também. Ele vai misturar muita coisa, né? E pensando que é uma grande rapsódia, é uma grande colagem de culturas e de mitologias diversas, qual é a vanguarda que gosta desse trabalho de pegar coisas completamente diferentes e juntar na produção de uma obra só? Né? Será que você lembra? Qual é a vanguarda que trabalha com essa ideia de colagem, de misturar coisas prontas, traz tudo de diferente e junta numa coisa nova? Será que você lembra? Dadaísmo, né? O Macunaíma é uma obra que transborda dadaísmo literário. É assim que se manifesta na literatura, né? É uma obra que também tem qualquer coisa de surrealista, porque não tem nenhum apego à verossimilhança, né? Macunaíma vai da Amazônia para a Bahia em 3 passos, ele corre de São Paulo para o Rio de Janeiro, vai a pé rapidinho, então coisas assim, não existe essa preocupação, né? Essa preocupação com a verossimilhança, nadinha, porque não é isso que importa. O que importa é a cultura que se manifesta através desse texto. Então, Macunaíma é fundamental, uma das obras mais incríveis que a gente tem e um ícone mesmo do nosso modernismo que traz essa representação da formação da nossa cultura. Isso é o modernismo, né? Isso é a antropofagia. Eu pego as vanguardas, mas o que eu estou produzindo aqui é puro Brasil, é só Brasil, né? Então, essa brasilidade forte com a técnica artística que veio de onde tenha vindo, que pode vir da tradição, pode vir da Europa, pode vir de outros países da América, de onde foi, da China, de qualquer lugar. Mas veio de fora, eu consumi, metabolizei e criei algo completamente brasileiro com isso. Esse é o nacionalismo modernista do início do século XX. Trouxe aqui um trechinho para mostrar para vocês sobre o nascimento do Macunaíma, só para que vocês tenham contato, né, um pouquinho com essa obra. Não sei se você já leu ou não. Inclusive, vale a pena. Dá um pouco de trabalho, mas vale muito a pena. Esse é o primeiro capítulo mesmo do livro. E o narrador vai dizer assim: no fundo do Mato Virgem, nasceu Macunaíma, herói da nossa gente. Era preto, retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Araricoeira, que a Índia Tapainhumas é a tribo, né? A Índia Tapainhumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Já na meninice fez coisas de sarapantá. De primeiro passou mais de 6 anos não falando. Se o incitavam a falar, exclamava: ai, que preguiça! E não dizia mais nada. Ficava no canto da maloca, trepado no giral de Paxiúba, espiando o trabalho dos outros e principalmente os 2 manos que tinha, o Manap, já velhinho, e o Jiguê, na força do homem. Então é o Macunaíma criança, o Jiguê adulto e o Manap velhinho. Manap é feiticeiro, né? Mas essa coisa do sábio mesmo, mais velho. E o Jiguê é um homem forte ali, que também vai acompanhar. Esses 2 irmãos é que acompanham o Macunaíma na sua jornada. O divertimento dele era decepar a cabeça de saúva. Vivia deitado, mas se punha os olhos em dinheiro, Macunaíma dandava para ganhar vintém. E também espertava quando a família ia tomar banho no rio, todos juntos e nus. Passava o tempo do banho dando mergulho e as mulheres soltavam gritinhos gozados por causa dos guainuns. Diz que habitando a água doce por lá. No mucambo, se alguma cunhatã se aproximava dele para fazer festinha, Macunaíma punha a mão nas graças dela, cunhatã se afastava. Nos machos, cuspia na cara. Porém, respeitava os velhos e frequentava com aplicação a murua Poraceu Torê Barococô, o Cucuicog, todas essas danças religiosas da tribo. Olha o que você já consegue perceber nessa leitura já dos 2 primeiros parágrafos do livro. A questão da linguagem coloquial. A forma como o texto é escrito é extremamente coloquial. Não tem preocupação com a linguagem rebuscada e erudita,
E as referências à forma, às danças, às comidas, enfim, aos rios, aos hábitos, às expressões, né? Então, ao mesmo tempo que se constrói a imagem do Macunaíma, esse indígena herói da nossa gente, ao mesmo tempo que isso acontece, a gente também tem a representação linguística do cotidiano do povo. É um livro, assim, cada palavra que está aqui nesse livro, ela é carregada de imenso significado. Assim, muito, muito importante mesmo, tá? Nada tá à toa nesse livro. Cada pequena coisinha é uma referência a um universo folclórico inteiro. É uma das coisas mais maravilhosas já escritas na nossa língua e na nossa terra. Bom, importante pensar, né? A descrição do Macunaíma, que falei para vocês, preguiçoso, meio vagabundo, malandrão. A contextualização aqui, a ideia de vocabulário, o uso da linguagem coloquial e o lema. Ai, que preguiça! Depois, quando o Macunaíma perde a Muiraquitã, que é a sua pedra, o seu talismã, que ele ganha da sua amada, Si, que morre, né? Ela e o filho morrem. E aí o Macunaíma perde essa pedra, a Muiraquitã, e ele vai seguindo pelo Brasil todo em busca da pedra, que está nas mãos do gigante do Piaimã, que se travestiu na figura de um comerciante chamado Venceslau Pietro Pietra, e aí vai ser o antagonista do livro, eles vão brigar e vão se enfrentar o tempo todo. Ele vai dizer outras frases, né? Uma coisa que ele diz muito é que ele vai brincar. Brincar no Macunaíma é a relação sexual. Então ele brinca muito nesse livro, muito mesmo. E ele também é daqui que a gente vai conhecer uma frase que ficou célebre também por conta do livro, que é: muita saúva e pouca saúde os males do Brasil são. Então também tem uma carga de crítica, tem uma carga interessante aí para se olhar para essas questões. É um livro icônico e muito, muito importante. Um outro capítulo importante do Macunaíma, esse eu não vou ler com vocês, mas fica como referência, é o capítulo 9, chamado Carta para as Icamiabas são a tribo, né, do Macunaíma. Quando ele se casa com a Si, ele vai se tornar imperador do mato, ele vai se tornar o líder dessa tribo, e elas ficam lá no meio da Amazônia. Quando ele está em São Paulo, ele escreve uma carta para elas, imitando a forma dos paulistanos de falar, aquele excesso de rebuscamento, e esse capítulo é uma paródia da carta do Pero Vaz de Caminha. Então também temos essa referência importante intertextual aí para você conhecer. Então, a carta para as Icamiabas vai ironizar e parodiar a carta do Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal na época da colonização. A gente percebe que existe aqui uma alteração completa na linguagem para simular o rebuscamento da linguagem culta e clássica, mas isso é irônico, é paródico. Então, é uma crítica também a esse processo. Pois bem, e aí eu queria mostrar para vocês aí um ou dois poeminhas para a gente fechar a aula de hoje. E vamos começar com esse poema do Oswald de Andrade. Eu falei muito do Mário, mas o Oswald é o grande nome desse momento, ele é o líder dos movimentos, ele é o idealizador da antropofagia modernista, e ele é um grande poeta, escreve peça de teatro, escreve romance também, mas são os poemas do Oswald que são de caráter futurista, muito curtinhos, telegráficos, né, em que ele joga as informações assim, e cabe muito para o leitor somar as ideias, como se fosse um telegrama. Não sei se vocês sabem o que é um telegrama, mas telegrama é uma carta que se mandava com urgência, e para você mandar um telegrama, você pagava por caractere. Então as mensagens eram sempre muito curtas, assim, muito rápidas, né? Separadas por ponto. Os poemas telegráficos do Oswald de Andrade têm essa mesma proposta, são informações jogadas nos versos e por isso chamados de poemas telegráficos. Isso simula a ideia futurista, né, de uma linguagem rápida e acelerada. Como esse poema, que além de ter essa estrutura, também vai trazer para a gente uma reflexão importante sobre essa gramática normativa. O poema se chama Pronominais. Ele diz assim: dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então o poema se chama Pronominais justamente para brincar com essa questão da colocação pronominal. A regra da gramática diz que a gente não deve jamais começar, iniciar uma oração com pronome pessoal do caso oblíquo, né? Por isso fica dê-me um cigarro.
Mas você conhece alguém que fala assim? Não. Ele diz a gramática do povo, do bom negro, do bom branco, das ruas, para com isso, me dá um cigarro. Então já é uma oposição entre a linguagem erudita, normativa, e a linguagem coloquial. Essa é uma temática que vai ser muito importante para o modernismo também, né? Aqui eu coloquei para vocês lerem depois com calma, uma paródia que o Oswald faz lembra que a gente acabou de falar que o Macunaíma é uma paródia do Iracema? Aqui a gente tem uma paródia da Canção do Exílio do Gonçalves Dias, então é o modernismo do século XX parodiando e ironizando o romantismo do século XIX, né? Esses dois nacionalismos. E aqui ele vai fazer essa brincadeira do canto de regresso à pátria, tratando a sua pátria como São Paulo, né? São Paulo é a sua pátria. Então ele diz: minha terra tem palmares onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Já nem rima, né? Para começar, já rompe com a tradição aí. Não tem rima nenhuma aí. Minha terra tem mais rosas e quase mais amores. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Ouro, terra, amor e rosas. Eu quero tudo de lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Parece que ele está falando do Brasil de uma maneira meio irônica. E aí no final ele diz: não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para São Paulo, sem que eu veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Então a gente também tem esse aspecto aí do enaltecimento do progresso, que também é um aspecto futurista. A poesia do Oswald de Andrade é uma poesia com carga futurista muito grande. Inclusive nessa coisa da rapidez e da velocidade. Aqui a gente tem o nosso menor poema da literatura brasileira, o poema Amor, do Oswald de Andrade, que só tem um verso formado por uma palavra, humor, né? Que rima com amor e ele faz essa brincadeira. Normalmente, quando se rima amor na literatura poética, de lirismo confessional, a rima que primeiro vem à mente é amor e dor. Ele subverte isso e rima amor com humor, para deixar tudo mais bem-humorado, mais engraçado, né? Essa coisa irônica, divertida, também é uma tônica na literatura modernista brasileira, não só do Oswald, do Mário, do Bandeira, mas de outros artistas também. Aqui a gente tem um exemplo muito claro da linguagem coloquial manifesta na literatura. Esse poema se chama O Capoeira. É um poema telegráfico, todo pautado no discurso direto. É uma conversa entre um capoeira, né? Entre um jovem das ruas e um policial. Daí o capoeira diz: quer apanhar, soldado? O quê? Quer apanhar? E aí termina: pernas e cabeças na calçada. Então essa ideia, isso também é meio cinematográfico, como se fosse takes, né? Um fala, o outro responde, de repente corta e os dois estão brigando na rua, pernas e cabeças. É metonímico, né? Ele não fala dos dois corpos, mas ele fala das pernas e das cabeças para se referir ao todo. Então é uma metonímia também. Então é um corte quase cinematográfico. Isso também é futurista, tá? Então, a gente diz que esse é um poema cinematográfico, existe a influência da linguagem na ideia do corte, na descrição das imagens concatenadas. O leitor precisa unir a montagem das imagens para construir a ideia do poema na cabeça. Você lê os takes que o poema traz nos versos para poder construir aí a ideia do poema, a historinha do poema, né? Então, fica muito para o leitor também preencher as lacunas. Bom, e para a gente fechar, queria mostrar para vocês dois textinhos muito breves do Manuel Bandeira. Manuel Bandeira é um poeta fundamental. O primeiro que é uma graça de poeta, né? O Manuel Bandeira não era paulistano, ele era carioca, então ele vivia no Rio, mas era muito amigo, principalmente do Mário de Andrade. Os dois eram muito, muito próximos. Inclusive, há 2 ou 3 anos, mais ou menos, talvez um pouquinho mais, mas muito recentemente, veio à tona, né, veio a público uma carta que o Mário de Andrade escreveu para o Manuel Bandeira, onde ele confessa, onde ele diz, né, que ele era homossexual e, enfim, não conseguia se abrir, não conseguia se assumir em público, sentia que as outras pessoas forçavam isso. É uma carta linda que o Mário escreveu para o Bandeira, e essa carta ficou guardada, 7 chaves, o Bandeira guardou, ficou guardada depois que ele morreu, e só veio à tona muito recentemente. Então os dois eram muito próximos nesse nível, né, de intimidade, assim. Só que o Bandeira morava no Rio e o Mário e o Oswald moravam aqui em São Paulo, e os outros artistas quase todos também.
Então, o Manuel Bandeira escrevia e as coisas dele meio que circulavam por lá e circulavam por cá. O primeiro poema que eu trouxe para mostrar, não vou ler todo, mas vou ler apenas ali a primeira estrofe. Esse eu acho que vocês conhecem, né? Vou-me embora para Pasárgada, que é essa imagem de Pasárgada, essa ideia da terra prometida, da terra, do paraíso na terra. É como se o poeta dissesse, eu estou cansado da minha vida cotidiana, eu vou me embora para Pasárgada, né? E aí ele diz assim, vou-me embora para Pasárgada, lá sou amigo do rei, lá tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Pasárgada, vou-me embora para Pasárgada, aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana louca de Espanha, rainha e falsa demente, venha a ser contraparente da nora que eu nunca tive. Lá é maravilhoso, lá todo mundo é amigo, lá todo mundo é família, lá é um lugar perfeito, eu posso ter o que eu quero, ficar como eu quiser, né? Vejam a próxima estrofe. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar, e quando eu estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água para me contar histórias que no tempo de eu menino Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Pasárgada. Né? Em Pasárgada tem tudo, é outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção. Tem telefone automático, tem alcaloide à vontade, tem prostitutas bonitas pra gente namorar. E quando eu estiver mais triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei. Terei a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Pasárgada. O que a gente tem aqui nesse poema, né? Essa ideia de que lá é o lugar perfeito, eu posso fazer o que eu quero, do jeito que eu quero. Vocês veem que ele diz que quando estiver cansado de fazer um monte de coisa boa, ele vai deitar na beira do rio e vai chamar a mãe d'água. A mãe d'água é a Iara, né? A gente já vê aqui a referência folclórica aparecendo também. Mas é muito essa sensação de cansei disso aqui, né? Quero me refugiar em Pasárgada. Então é muito comum a gente ver as pessoas que conhecem literatura, que gostam do Bandeira quando estão cansadas de certas coisas, né? Tipo, a gente vivendo nesse momento agora no Brasil, elas dizem, vamos embora para Pasárgada. O que vocês acham? Vamos? Vamos embora para Pasárgada? Lá onde a gente pode ser feliz, tranquila, a gente pode se abraçar de novo, pode ficar perto de novo, né? É muito essa ideia de um refúgio. Essa é a construção mítica que Pasárgada vai ter para a figura do Manuel Bandeira. Bom, e o Bandeira, ele vai ficar doente, né? Ele vai ter tuberculose no momento em que tuberculose não tinha cura, quase não tinha tratamento. E ele vai ter que. Isso vai tomar a poesia dele, porque ele vai ter que conviver com a ideia da morte iminente, né? Ele vai acabar ele sabendo que a morte vai chegar a qualquer momento. E a forma como ele lida com a iminência da morte é muito poética, porque ele está pronto para recebê-la, né, o tempo todo. Tem um outro poema que se chama Consoada, que ele vai dizer assim, quando a indesejada das gentes chegar, quem é a indesejada das gentes? Aquela que ninguém deseja, que ninguém quer, a morte. Aí ele diz, quando ela chegar, eu vou estar pronto. Eu vou estar com a mesa posta, a gente vai tomar um chá e a hora que tiver que ir, a gente vai, né? Então ele começa a trabalhar a temática da morte muito, muito na sua obra. E muito nessa coisa de fado, né? Ele tá fadado a isso, ele sabe que vai acontecer e não vai demorar. Então ele lida com isso dessa forma. E aí eu trouxe para mostrar para vocês esse poema do 33, Diga 33, que é o pneumotórax. Que é o pneumotórax, né? O exame que se faz para identificar a tuberculose. E aí ele diz assim, febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. São os sintomas, né? Febre, hemoptise, dispneia, suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Essa melancolia da chegada da morte. Tosse, tosse, tosse. Outro sintoma da tuberculose. Mandou chamar o médico. Diga 33. O médico, quando coloca o estetoscópio nas suas costas para ouvir o seu pulmão, né? Antigamente ele pedia para você dizer 33 para ver se tinha algum som no seu pulmão. Aí ele repete 33, 33, 33. Olha como as reticências e a repetição mimetizam, né, a angústia desse momento de respirar e dizer de novo, respirar e dizer de novo, né? Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado, ou seja, você está ferrado, é a tuberculose.
Então, doutor, não é possível tentar um pneumotórax, né? Não é possível tentar um exame, um tratamento, alguma coisa? E aí o médico diz, não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Ou seja, não tem nada a fazer. Então, toca um tango argentino, aproveita a vida que te resta. É mais ou menos essa a mensagem que ele quer passar aqui, né? Bom, pessoal, a aula de hoje foi uma rapidinha. Eu gostaria da gente poder ficar aqui falando um tempão sobre esses escritores, lendo poemas e analisando juntos. Tô tentando fazer o que eu posso para fazer aulas mais curtas, prometo, tá? Mas esse é o essencial sobre a primeira geração, entender esses aspectos, né? Entender essa questão da ruptura, da mudança, da renovação, da paródia, das vanguardas, da linguagem telegráfica, da linguagem coloquial, essa transformação, porque nasce uma nova literatura brasileira com este grupo, né? Então, hoje a gente viu um pouquinho sobre a geração de 22, nas próximas aulas a gente vai falar da geração de 30, da geração pós-45, até chegar no pós-modernismo, ok? Espero que vocês tenham gostado, aguardo vocês aqui para uma próxima videoaula. Boa semana, bom final de semana, bom descanso e a gente se vê lá. Super beijo e até a próxima!